Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mário. Vamos à aula de hoje? Aula 29, objeto de conhecimento, oração sem sujeito, detalhamento, verbo impessoal, sujeito inexistente. Muito bem, é isso. Vamos à aula? Muito bem, vamos falar sobre sujeito, sobre predicado, sobre como descobrir o sujeito da oração? Muito bem, oração, o sujeito ele pratica uma ação, não é isso? Então vamos ver o exemplo aqui que nós trouxemos para você, olha só. Mário pesca pirarucu. Muito bem, olha só esse pescador. Aí nós temos um questionamento nessa oração aí, Mário pesca pirarucu. Quem pratica a ação de pescar pirarucu? Eu pergunto para vocês. Quem pratica a ação de pescar pirarucu? Exatamente, Mário. Então temos aí o sujeito da oração. Você fez essa pergunta para o predicado, perguntou para o verbo. Quem pesca pirarucu? Mário. Então temos o sujeito da oração. Agora, o que se diz do Mário? Exatamente, é isso, eu ouvi daqui. O Mário pesca pirarucu. Temos aí o predicado do sujeito, ok? Muito bem. Notaram como é fácil descobrir o sujeito da oração, o predicado, que é o que se diz do sujeito. O que se diz do sujeito aí? Que ele pesca pirarucu. Então temos o sujeito. Vamos aí então conceituar o sujeito de uma oração? Sujeito é um dos termos essenciais de uma oração. Então, o que é o sujeito? O sujeito, ele é a parte, olha só, é a parte da oração que indica de quem ou do que se fala, é o termo referente sobre a qual se faz uma afirmação. É o que pratica a ação, ok? Então, o sujeito, ele é parte de uma oração que indica de quem ou de que se fala, é o termo referente sobre a qual se faz uma afirmação. Quando eu digo assim, ó, o diretor entrou na sala de reuniões. Muito bem. Como é que você faz para descobrir o sujeito da oração? Você pergunta do verbo, não é isso? Pergunta do verbo. Temos o verbo entrar aí. Aí você vai perguntar, quem entrou na sala de reuniões? Olha só como é fácil, né? Aí vai responder. A resposta, o diretor. O diretor entrou na sala de reuniões. Ele praticou essa ação. Ele é o sujeito da oração. O que se diz do diretor? O predicado? Se diz que ele entrou na sala de reuniões. Então, tudo que se fala a respeito do sujeito é o predicado da oração. Então, temos o sujeito, o diretor, temos o núcleo, que é diretor, e temos o predicado da oração, que é entrou na sala de reuniões, que é tudo que se fala, tudo que se diz do sujeito, ok? Muito bem. Como é que você faz para ajudar a localizar, além dessas informações que nós passamos para você, o que é necessário ali para ajudar a localização do sujeito? Muito bem. 3 critérios você pode adotar. Primeiro é a concordância. O verbo ele está sempre na mesma pessoa e número do seu sujeito. Lembra lá dos pronomes? Pronome do caso reto? Eu, tu, ele ou ela, primeira, segunda e terceira pessoa. Nós, vós, eles ou elas. Então, o número é o plural. Ele pode estar no singular. Se o sujeito estiver no singular, ele vai estar no singular. Se o sujeito estiver no plural, ele vai para o plural. Então, o verbo ele está sempre na mesma pessoa e no mesmo número que o sujeito. Ele vai concordar, ok? Outra situação é a posição. Normalmente, o sujeito ele precede o verbo. Isso aí vamos aprender nessa situação, né? Há outras situações que também vamos abordar nesse momento aqui, quando o sujeito ele não precede o verbo, tá? Mas normalmente o sujeito precede o verbo e mesmo que venha depois, ele pode ser anteposto naturalmente ao verbo. Vamos analisar daqui a pouquinho como que funciona essa situação. Outra situação é a troca, olha só.
Quando o núcleo do sujeito é um substantivo, pode ser trocado pelos pronomes ele, ela, eles, elas. Vamos relembrar? Vamos relembrar o caso reto? Olha só os pronomes do caso reto que vão substituir os substantivos. Temos aí no singular, ó, eu, tu, ele ou ela, terceira pessoa, as pessoas do discurso, né? Temos mais, olha só, plural, nós, vós, eles ou elas. Muito bem, plural. Quando eu falo nós, você já imagina mais de uma pessoa, não é isso? Muito bem. Vós, eles e elas também, ok? Muito bem. Então, relembraram aí? Olha só. Então, vamos falar agora aqui sobre as características do sujeito. Primeiro, nós temos o núcleo do sujeito. Olha só essa oração aí que nós trouxemos aí para você. Os resultados das pesquisas eleitorais já previam a vitória da oposição. Essa é maior, né? Essa aqui é mais complicada para você analisar. Olha só, como que nós vamos fazer? Primeiramente, vamos procurar o verbo, né? Previam, olha só, né? Previam. Aí você vai fazer aquele questionamento. Quem ou que? Quem já previam? Quem ou que? O que já previam? Quem já previam a vitória da oposição? Aí a resposta vem, olha só. Os resultados das pesquisas eleitorais. Tudo isso aqui é o sujeito da oração. Tudo isso aí. Só que nesse sujeito da oração existe algo muito importante aí, que é o núcleo, o mais importante, núcleo do sujeito, que é resultados. Exatamente. Notem que resultados está no plural, ó. Eles, os resultados, ó. Os resultados, eles. Está no plural, não é isso? Olha o número. Olha só como ele está aí na terceira pessoa do plural. Eles, os resultados das pesquisas eleitorais já previam a vitória da oposição. Então temos aqui, fizemos a pergunta ao verbo, quem já previam a vitória da oposição? Aí responde, olha só como ele responde. Os resultados das pesquisas eleitorais. Tudo isso aí é o sujeito da oração. Os resultados das pesquisas eleitorais. Só que o mais importante, o núcleo, é esse substantivo aqui, ó. Os resultados. Ele é o núcleo do sujeito. Ok? Olha aí o artigo acompanhando, também no plural, masculino, no gênero gramatical masculino. Plural. Ok? Muito bem. Prosseguindo, vamos prosseguindo, olha só, vamos falando ainda mais a respeito aí sobre as características do sujeito. Outra situação que nós trouxemos para você, olha só, observe aí, ainda falando sobre as características do sujeito, temos aí a grande diferença, é isso? Vamos voltar aqui um pouquinho aqui para falar um pouquinho mais, olha só, aqui, exatamente, e aqui, olha só. A grande diferença nos resultados das pesquisas eleitorais causou polêmica. Olha só, primeira coisa que nós vamos fazer é o quê? Exatamente, ouvir daqui, achar o verbo, né? Achar o verbo e perguntar por verbo. Notem aí que nós temos um sujeito grande, né? Por isso é importante de nós acharmos o núcleo do sujeito. Olha só, quem gerou polêmica? Quem causou polêmica? Olha só, quem causou polêmica? Aí nós temos aqui o nosso sujeito, que é a grande diferença nos resultados das pesquisas eleitorais. Tudo isso aqui é sujeito. Tudo é sujeito. Só que, nesse sujeito, nós temos um núcleo, que é o mais importante, que é a diferença. É um substantivo, a grande diferença nos resultados das pesquisas. Tudo isso é sujeito, mas temos aqui um núcleo. Ó, temos um núcleo, que é diferença, a diferença, né? Ela, a diferença. Então, veja aí que nós temos o nosso núcleo do sujeito, é
a diferença. Tudo que se fala a respeito da grande diferença nos resultados das pesquisas eleitorais é que ela causou polêmica, predicado. Esse é o predicado do nosso sujeito. Tudo que se fala a respeito da grande diferença nos resultados das pesquisas eleitorais é que ela causou problema. Ok? Muito bem. Vamos prosseguindo? Olha só, que frase bonita aí que nós trouxemos para você. Prosseguindo, olha aí. Gabigol, Pedro e Arrascaeta jogaram muito ontem. Eu acho que 2 aí não jogaram, né? Muito bem, olha só. Então vamos lá, vamos prosseguindo. Nós temos aí Gabigol, Pedro e Arrascaeta jogaram muito ontem. Olha só. Vamos achar o verbo? Qual é o verbo? Diga aí, indique aí o verbo. Exatamente, jogaram. Eles jogaram. Eles jogaram. Eles quem? Talvez esse aqui, né? Mas eu vou incluir esses outros aqui também. Esse aqui porque está machucado e esse aqui, bem, é melhor não falar nada. Então vamos lá. Gabigol, Pedro e Arrascaeta. Eles, ó, como dá para substituir? Eles jogaram muito ontem. Então nós perguntamos, quem jogou muito ontem? Está aqui o nosso sujeito da oração. Gabigol, Pedro e Arrascaeta. Os 3. O que se diz sobre esses 3 aí? Que eles jogaram muito ontem. Então temos o predicado aí, ó, tudo que se fala a respeito do sujeito. Que eles jogaram muito ontem. Qual o núcleo do predicado? Os 3. Os 3 substantivos aqui, ó, né? Os 3 substantivos. Gabigol, Pedro e Arrascaeta. Muito bem, vamos prosseguindo. Ficou claro aí, né? Ficou claro como você vai localizar o sujeito da oração, quem está praticando a ação, o que se diz sobre o sujeito, que é o predicado, nesse caso aí jogaram muito, e os núcleos. Nesse caso nós temos 3 núcleos, Gabigol, Pedro e Arrascaeta, os núcleos do sujeito. Estamos relembrando, ok? Então vamos lá, prosseguindo aí. Classificação do sujeito. Como vai se classificar? O sujeito, dependendo de como ele vai se apresentar na estrutura da oração, ele admite 2 classificações gerais. Sujeito determinado e sujeito indeterminado. O nome já diz, ó. Um é determinado, porque nós conseguimos determinar quem é esse sujeito na oração. E o sujeito indeterminado, como o nome já diz também, ó, nós não conseguimos determinar quem é o sujeito. Temos essa estrutura aí, ó, né? Dependendo de como se apresenta a estrutura da oração, ele admite aí essas 2 classificações gerais. Existe o sujeito determinado, que podemos determinar o sujeito, e o sujeito indeterminado, que, como o nome já diz, não podemos determinar. Vamos falar relembrar aqui o sujeito determinado? Vamos lá? Vamos relembrar. Olha só, as informações que nós trouxemos aqui a respeito do sujeito determinado. Para você relembrar, fixar, e eu tenho certeza que você não vai esquecer mais. Então, temos aqui o sujeito determinado, podemos determinar ele na oração, vamos fazer aquele jogo de perguntar para o verbo vai nos dizer quem é o sujeito da oração e vai nos dizer também tudo aquilo que se fala a respeito do sujeito da oração, ok? Então temos o sujeito determinado simples, associem o nome, simples. Se é simples, ele apresenta apenas um núcleo, ele é simples, é um sujeito simples, um núcleo somente, tá bom? Um núcleo somente. Ele vai apresentar apenas um núcleo, tá? Isto é, uma única palavra principal, uma única palavra principal. Importante aqui, ó, uma única palavra principal, ok? Então temos aí o simples, olha só. Agora vamos aqui para o período composto. Período composto. Como o nome já diz, período composto.
Por que é composto, professor? Preste atenção na palavra. Preste atenção na palavra. Não tentem memorizar. Simples, é composto apenas por um único núcleo. Composto, porque ele é formado por mais de um elemento. Ele é composto. Então, ele é um sujeito determinado porque ele apresenta 2 ou mais núcleos. Ele é composto por 2 ou mais núcleos. Ok? Muito bem. Prosseguindo, vamos falar do elíptico, desinencial, oculto. Qualquer um desses nomes aí você vai encontrar por aí, tá bom? Então, sujeito que você pode determinar também, mas você vai descobrir ele através da desinência do verbo, através da flexão verbal. Ele não aparece explícito, mas ele pode ser identificado pelo ouvinte, leitor. Muito bem, olha só. Então, temos aqui, ó. Vamos ver alguns exemplos que nós trouxemos para relembrar? Vamos lá, olha só. A criança caiu. Tá aqui, essa é facinho, olha só. Facinho, você encontrou o verbo, que já é aqui o nosso... Temos o sujeito e temos o predicado. Caiu já é o predicado. Você pergunta, ó, bem simples, né? Quem caiu? Exatamente, eu vi aqui, a criança. A criança caiu. Está aqui o nosso sujeito, ok? Está aí o nosso sujeito. Núcleo do sujeito. Aqui, a criança, não é isso? Núcleo do sujeito, a criança. Só tem um núcleo. Só tem um núcleo, criança. Sujeito simples, ok? Muito bem. Prosseguindo. Os trabalhadores estão fazendo greve. Quem está fazendo greve? Os trabalhadores. Muito bem. Olha só o sujeito aqui, né? Temos o sujeito da oração. Os trabalhadores. O núcleo. Trabalhadores. Só um núcleo, não é? Então, sujeito simples, ok? Vamos falar agora sobre sujeito inexistente. Vamos lá. Olha só, presta atenção agora aí, ó. Nas orações sem sujeito, ó, inexistente. Então vamos falar aqui sobre esses carinhas aqui, ó. Sujeito inexistente. Nas orações sem sujeito, o sujeito ele é inexistente, não existe. Uma vez que elas são constituídas por verbos impessoais, olha só. Verbos impessoais. Professor, o que vem ser verbos impessoais? Além dos verbos de fenômenos da natureza, temos alguns verbos aí que nós vamos analisar daqui a pouquinho, né? Entre elas aí o verbo haver no sentido de existir. Então temos aí nas orações sem sujeito alguns verbos impessoais, que é o verbo amanheceu, amanhecer, anoitecer, chover, nevar, ventar, trovejar. Notem aí que são fenômenos da natureza. Então, quando houver esses verbos, eles vão estar em uma oração e vão ser sujeitos inexistentes, né? Sujeitos que você não vai encontrar, ok? Então, prosseguindo com mais informações. Então, amanheceu, anoiteceu, choveu, nevou, ventou, trovejou, são verbos impessoais. Eles vão fazer parte aí do sujeito inexistente. Temos também o verbo haver, quando empregado com o sentido de existir. Olha só. Então temos aqui também esse verbo aqui, ó, importante. O verbo haver, quando empregado com o sentido de existir, de acontecer, indicando um tempo passado, tá bom? Olha só. Então, verbo, sujeito inexistente, são os verbos impessoais, como o amanheceu, anoiteceu, choveu, nevou, ventou, trovejou. São verbos, fenômenos da natureza. E verbo haver, quando ele estiver com o sentido de existir, de acontecer, indicando o tempo passado, tá bom? Além desses verbos, temos outros também, olha só, observe aí. Então temos mais verbos
que são os verbos ser, o verbo fazer, o verbo haver, que eu já falei, o verbo estar e passar, indicando tempo ou distância, tá? O verbo haver indicando aqui essa informação que nós trouxemos aqui, ó, o verbo existir, o verbo haver no sentido de existir, acontecer e também esses outros verbos aqui, ó, o verbo ser, fazer, haver, estar e passar indicando tempo ou distância. Professor, mas esses verbos aí na oração eu consigo observar que não tem verbo, que não tem sujeito? Sim, ok? Muito bem, vamos já analisar um pouquinho aqui. Então temos algumas informações que nós trouxemos aqui para você, ok? Então temos ali essas informações dos verbos que nós trouxemos aí. Então vamos prosseguindo, olha só. Tá aí, ó. Os verbos ser, fazer e haver está aí, indicando tempo ou distância. Então note aqui, ó. Temos aqui. Trovejou durante a noite. Temos aí um verbo indicando fenômeno da natureza. Se você perguntar desse verbo, o que trovejou durante a noite? Nota que não tem resposta, né? Não tem resposta. Então, temos um verbo aí que vai indicar aqui, olha, esse conceito que nós abordamos aqui. É um sujeito inexistente. É um sujeito inexistente. Por quê? Porque ele é um sujeito inexistente, porque ele vai trazer, constituído por esses verbos impessoais, ó. Trovejou, amanheceu, anoiteceu, choveu, nevou, ventou. São verbos que vão indicar uma impessoalidade, ok? Então, eles vão indicar sujeito inexistente na oração. Muito bem. Então, vamos prosseguindo aqui, olha só. Vou prosseguir aqui com mais exemplos. Então, trovejou durante a noite, temos aqui um sujeito inexistente. Há boas palestras no Congresso. Então, temos aqui o verbo haver, no sentido de existir. Se você trocar aí, ó, fica assim, existem boas palestras no Congresso. Mantém o mesmo sentido, não é isso? Então, o verbo haver, com a ideia de existir, também vai trazer a ideia do sujeito inexistente. Verbo haver, no sentido de existir. Notaram? Então, também vai indicar um sujeito inexistente. Muito bem, então sabemos aí que os fenômenos da natureza vão indicar os verbos inexistentes, trovejar, chover, amanhecer, nevar, vão indicar essas características da impessoalidade do verbo. Então, sujeito inexistente. O verbo haver, com o sentido de existir, também. Existem boas palestras no Congresso. Se você perguntar do verbo, assim, ó, o que há, ó, você nem consegue fazer a pergunta, então já sabe que é um sujeito inexistente. Porque fenômeno da natureza, verbo haver com sentido de existir. Existem boas palestras no Congresso, ok? Então, quando você se deparar com verbos como indicando fenômeno da natureza, o verbo haver indicando ali essa característica de existir, esse sentido de existir, ele é um verbo, um sujeito inexistente, ok? Muito bem. Está na hora do intervalo. Ele vai cair aqui nessa mesma situação aqui, ó. Está na hora do intervalo. Olha o verbo. O verbo estar com o sentido de
tempo, nesse caso aqui, ou distância, tá? Nesse caso ele está indicando tempo. Então também vai indicar um sujeito inexistente, ok? Ficou claro então aí? Os verbos impessoais são aqueles que não possuem sujeito, ou seja, eles surgem em orações sem sujeito. Falei aqui de alguns, né? Vão exprimir fenômenos da natureza, como chover, relampejar, ventar, nevar, gear, amanhecer, escurecer, esquentar, estar e fazer com sentido ali de tempo e distância, tá bom? Muito bem, são características dos verbos impessoais que vão indicar sujeito inexistente. Muito bem, temos mais informações, não temos? Temos mais, olha aí, ó. Então foi características que nós indicamos aqui. Vamos indicar mais algumas, olha só. Então, o que nós vamos relembrar aqui? Que os verbos impessoais são aqueles que não possuem sujeito. Surgem em orações sem sujeito, que já sabemos ali, ó, é sujeito inexistente, exprime fenômenos da natureza, chover, relampejar, ventar, nevar, gear, amanhecer, escurecer, esquentar, estar e fazer com aqueles outras situações que nós abordamos aqui. Ok? Muito bem. Então vamos lá. Vamos a alguns exemplos, olha só. Vamos lá? Temos mais exemplos para você. Ó. Muito bem. Então, faz 5 meses que ela foi embora. Ó. Faz 5 meses que ela foi embora. Falamos aqui, olha só, né, a respeito desses verbos, do verbo fazer aqui, ó, né, indicando tempo ou distância. Indicando tempo ou distância. Fazer indicando tempo ou distância, ele vai indicar sujeito inexistente. Muito bem, prosseguindo aqui, olha só o exemplo que nós trouxemos. Então tá aí, ó. Faz 5 meses que ela foi embora, ok? Chovia no sul. Olha aqui, o verbo impessoal, indicando aí fenômenos da natureza. Chovia no sul. Então vai indicar também um sujeito inexistente, tá? Uma vez que elas são constituídas por verbos impessoais. Então, temos um verbo impessoal aí, então ele não vai admitir esses agentes de ação. Verbos que indicam fenômenos da natureza também, como amanheceu, anoiteceu, choveu, nevou, ventou, trovejou. Sujeito inexistente. O verbo haver, com o sentido de existir. Houve muita confusão na fila da padaria. Substitua aí por existir. Existiu muita confusão na fila da padaria. Notem que não vai mudar o sentido. Então, o verbo haver aí está com o sentido de existir. Então, ele vai caracterizar o sujeito inexistente. Ok? Muito bem. São 4 horas da manhã. O verbo já está destacado aqui, ó. Vamos relembrar aqui o conceito. Olha só o conceito que nós indicamos aqui para você, né? O verbo ser, né? O verbo ser, fazer, haver, estar aí, indicando tempo ou distância. Tempo ou distância. Tempo ou distância. São 4 horas da manhã. Então, notem aí que temos o verbo ser indicando tempo. Basta de reclamações. Basta de reclamações. Então, se você perguntar aí do verbo, ele não vai indicar para você, né, quem é o sujeito da oração. Então, falamos aí a respeito do sujeito inexistente, que ele é composto ali pelo verbo fazer, verbo haver ali no sentido de sentir. Temos também ali os verbos que vão indicar, além do verbo haver, que é empregado no sentido de existir, acontecer, indicando o tempo passado também. Temos o verbo ser, fazer, haver, estar e ir, e passar, indicando tempo e distância, ok? Indicando ali o nosso sujeito inexistente.